Pessoal, no cacau de ontem nós conversáramos um pouco acerca da situação quando existe um incitamento à guerra e que inclusive vai dizer de uma predisposição moral que ainda nos demoramos nesse estado de coisa. Se nós analisarmos a questão do livro com uma correspondência aí associada de julho de 1932, entre Albert Einstein, que fez a revolução da astronomia e da física, e Sigmund Freud, que fundou a psicanálise. Os anos 30, eles foram, de fato, instáveis e complexos para a economia mundial. Se nós considerarmos a questão nos Estados Unidos da queda da Bolsa em 1929, que gerou a Grande Depressão e criou o pânico, e se considerarmos, por exemplo, a questão da Alemanha per si, que teve aí uma força sobre ela, a obrigando a assumir a responsabilidade pelo início da Guerra Mundial I no Tratado de Versalhes, enquanto esse país estava aí num período de dívida externa, alta inflação e inclusive com a questão de pobreza, desemprego em massa, considerando o período aí depois da queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Então, em meio a esse complô moral, o Partido Nazista ele se aproveitou de uma generalizada insatisfação e Hitler se elege chanceler aí nos idos de 1930, que daria o prelo inicial para o caos que resultou na Segunda Grande Guerra Mundial. Se nós considerarmos, por exemplo, a figura de Einstein, que era idealista e pacifista, ele inicia o diálogo fazendo o expressamento da sua preocupação profunda com a guerra, que ele via como uma ameaça ao futuro da humanidade mesmo. E questiona a Freud, que tinha sua área na psicanálise, porque os humanos têm essa inclinação para a agressão, a violência, e se existiria alguma forma de contrariar e barrar essas tendências. E se nós considerarmos a nossa situação de guerras que a gente vem vivendo uma após a outra, isso na verdade vai dizer de um primórdio da nossa civilização que já trazia essa predisposição, em que mesmo que o populacho deseje a paz e sabedores de que precisamos da paz para avançar, mas estamos em assinalos de guerras pela vontade de conquistar nação, região, de eliminar grupos que entendamos serem diferentes de nós, seja em questão religiosa, econômica ou política ideológica.
E é curioso, gente, porque quando nós consideramos a história antes de Jesus, todos aqueles que trouxeram ensinamentos visando nos alertar para as realidades espirituais e para a necessidade da nossa melhoria, inclusive com uma percepção de vida após a morte, da questão tanto da preexistência do espírito ao berço e da sua continuidade após o túmulo, e que vai dizer de um derramamento de instruções que aconteciam para os iniciáticos, porque antes de Jesus isso não estava aberto para o populacho. Existiam grupos que eram iniciados nessas revelações e que acabavam por assimilar um pouco desse conhecimento, mas que em Jesus essa proposta é entregar para todos os terráqueos o básico da sua revelação, que inclusive se a gente pegar ali os cristãos da primeira hora, não havia tanto conhecimento de iniciados ali, mas as vibrações do Cristo, que basicamente trouxe que somos filhos de um mesmo Pai e para nos amarmos uns aos outros como Ele nos ama, junto aí com a percepção da imortalidade da alma e do que é pedido de nós a partir dessa responsabilidade de que pudéssemos deixar entre nós essas práticas da caridade genuína. E quando nós consideramos a questão das nossas interações, sempre, desde os primórdios da civilização, nós vivemos em riscos de explosões gatilhosas. Então, na verdade, nos nossos relacionamentos, às vezes, algo que parte de alguém é usado, ou isso mesmo já é um gatilho per si, para que outros venham a ter comportamentos indevidos, ou pode ser usado por legiões sombrias para levar a explosões gatilhosas. E aqui é curioso porque a imagem que eu deixo para o outro tem a ver com a minha responsabilidade. Em sendo assim, aquilo que vai ficar de mim para aquele com o qual passou por mim, correrá por minha conta. Então, se na interação com alguém eu falo algo, olho de determinada forma, que o outro se sinta esmagado emocionalmente, destruído, e venha a ter uma queda espetacular a partir daquilo, eu me torno corresponsável por aquela situação. E Jesus sabia tanto disso que nos alertou a urgência de que nos amássemos, até mesmo para que nós pudéssemos ir nos protegendo dos gatilhos perigosos, minados, quais explosivos mesmo usados pela sombra,
que está em nós para levar desesperação e infortúnio por onde passe. E isso, inclusive, se mostra nas nossas interações entre nós, inclusive quando alguém deseja fazer algo com uma intenção elevada. Porque existem os riscos de incompreensões, de perseguições e de abafamentos que acabam por dizer que nós estamos sob uma pressão para que um gatilho negativo exploda. E caso isso venha a ocorrer, para que nós nos rebelamos contra essa situação. Então, quando a gente tem uma situação que de fato algo que é gatilhado pipoca sombriamente, isso tenta nos dar a impressão de ser invencível, insuperável aquela situação, para que nós derramemos de nós rebelião, queixume e a ira diante daquela situação. Por isso que, ao mesmo tempo que nós somos chamados a um trabalho no bem, nós estamos sendo espreitados para servir como instrumento para o mal. Em algum descuido, de algo que viermos a pensar, de algo que viermos a falar, de algo que viermos a fazer, para que, mesmo desejosos de estender a mão, venhamos a participar do deslize de uma hecatombe moral de alguém. E quando a gente considera, por exemplo, o materialismo, que é a condição que o mundo se demora, ele vai nos estatuir um trabalho ansioso, imposto, e um tempo livre usado na anestesiação. Porque quanto mais o materialismo, aí o espírito diante do materialismo, ele acha que precisa de um trabalho afoito, ansioso, que ele é obrigado a fazer, que inclusive aquelas ideias de fazer algo para ganhar dinheiro, não porque eu gosto, contribui para isso, porque eu vou acabar me sentindo obrigada a fazer alguma coisa por não gostar daquilo, porque estou esperando é o dinheiro que vou receber com aquela atividade. Então, são todas ideias materialistas que contribuem para que nós vejamos o trabalho como uma obrigação, enquanto que, na verdade, é a oportunidade que eu tenho de ajudar, usando os dons que me foram emprestados. E, da mesma forma que o materialismo vai me impor uma ocupação de tempo ansiosa, esgotante, imposta, isso ao mesmo tempo vai me fazer usar o tempo livre que eu tiver para me anestesiar. Porque se o trabalho do ganha-pão é algo que eu tenho facilidade para aquilo, que eu escolhi por gostar, atuo naquilo com desinteresse, a ajuda pela ajuda, então o meu tempo livre fica mais tranquilo, eu não preciso me anestesiar. Eu vou usar o meu tempo livre, inclusive, para coisas boas também, para continuar fazendo o trabalho que é feito naquele do meu ganha-pão, para ocupar com algo nobre, em que eu possa me engajar numa atividade voluntária e continuar ocupando o meu tempo com algo que vale a pena, que pode contribuir para aliviar a dor de alguém.
Mas se o trabalho do ganha-pão é um desequilíbrio para mim, então o meu tempo livre também se torna. Porque dificilmente eu consigo, no trabalho do ganha-pão, estar desequilibrado e no tempo livre equilibrado. Ou eu tenho uma vigilância em que tanto no trabalho do ganha-pão eu me mantenho harmonizada, equilibrada, como no tempo livre, ou o ioiô de estar desequilibrado em um vai acabar desequilibrando o outro. Então, para que a gente avance na harmonia e no equilíbrio, a gente precisa dessa constância. No meio que eu tiver, naquilo que eu estiver realizando, a gratuidade. A caridade pela caridade. Que inclusive, gente, tem aí um trio que Chico nos trouxe ali com seu testemunho da pobreza, castidade e humildade. Porque quando nós estamos atentos para essa modulação moral, essa estabilidade e elevação, nós vamos conseguir nos mantermos conectados com as fontes dos benfeitores e em meio àquilo que estivermos fazendo. Por isso que assim, à medida que nós temos essa estabilidade moral, no meio que estivermos, vai existir uma retroalimentação, um feedback positivo de um local para o outro. E aí eu vou conseguindo avançar moralmente. Essa simplicidade evita desperdício, economiza recurso, fortalece nossa espiritualidade doativa, o essencial, que vence o materialismo e que é o nosso único caminho. Por esse motivo que, inclusive na questão da experiência, por exemplo, dos nossos sentidos, que vão nos mostrar que nós, ao usarmos os nossos sentidos para que vale a pena, nós estamos também fazendo um aprimoramento da nossa mediunidade e uma cristalinização dela para que ela possa ser melhor usada pelos guias da humanidade, sob a égide do nosso guia modelo que é Jesus. Isso passa pelos sentidos que nós temos, como o tato e a audição, que são os últimos sentidos que nós perdemos. Então, um indivíduo ele pode estar na cama, ali de um hospital, ligado a uma parafernália de tubos, e nas últimas já desenganado pelos médicos. Que nesse momento, mesmo ele tendo perdido o olfato, o paladar, a visão, ele ainda continua com o tato e com a audição. Ele virá a perder o tato, mas permanecerá com a audição. Então, os dois últimos que ele perde é o tato e a audição. Primeiro ele vai perder o tato e o último a audição. Por isso que para alguém que está acamado e aparentemente hebetado, alheio, ele pode nos ouvir. É o momento de pôr uma oração para ele ouvir, de conversar com ele coisas boas, que tragam paz, esperança, que ele se sinta amado. É o momento de resolver situações complexas que ocorram ali, seja no âmbito familiar, no âmbito da convivência com vizinhos, ou do companheiro de trabalho, em que precise ser dado e recebido perdão,
desfeito algum desentendimento, fortalecido a algumas verdades que vão trazer consolo para tantos quantos ali estão envolvidos. Então, o indivíduo que está ali acamado, já desenganado, que vai desencarnar, ele ainda pode ouvir. Então, é um momento precioso para nós fazermos insementação bendita, no grau do que alcançamos, e por isso é tão maléfico a eutanásia e todas as outras formas de morte, premeditada ou urdida, como suicídio assistido, aborto, a própria eutanásia. Porque enquanto há vida, há aí, até pela sinalização dos nossos sentidos, de que ainda temos a oportunidade de melhorar e sairmos daqui melhor. Então, o motivo da gente ficar por último contato, então encosta na mão, ainda dá para sentir, e mesmo quando isso já não seja mais possível, fala e dá para ouvir, mostra para nós que nós precisamos aproveitar até a última gota de fluido vital que tenhamos, de vida, sem apressar isso, sem nos permitirmos o suicídio indireto, que vai nos consumir no fluido vital na forma de desperdício, do qual seremos cobrados, e sem que nós interrompamos a vida de alguém ainda aí no seu início, visto que existe um mapa encarnacional para esse espírito que ele precisa viver e que espera que nós o ajudemos nisso. Por isso que é tão sério a questão do suicídio assistido, do suicídio indireto. Então, se nós temos como audição o último sentido que perdemos, mostrando que, inclusive, quando o novo ser é formado no útero materno, logo ele já consegue perceber o que está acontecendo em torno dele, ele já desenvolve essa audição. Porque o espírito ali, mesmo que ele ainda não tenha um órgão diretamente formado, da aparelhagem do ouvido externo, médio e interno, que faz a captação das ondas, onde no local correspondente do córtex cerebral aqui, isso se torna o som, como ouvimos, mesmo que isso ainda não esteja amadurecido ali, naquela feto, ele já acompanha o que acontece em torno dele, ouvindo. Então mostra que ao mesmo tempo que a audição é o último sentido que a gente perde, é logo aí o início daquilo que a gente já consegue fazer, quando aquele espírito toma aquele zigoto e vai manobrar aquela massa de células para as características que ele precisa impingir para a sua trajetória. Em sendo assim, se nós considerarmos os sentidos que esse feto ele vai desenvolvendo, se a gente pegar a visão, ou olfato, paladar, isso vem depois. Inclusive o tato, que é a sensação que ele já tem ali do ambiente que ele está, porque o feto ele se movimenta naquela água ali no líquido amniótico, ele nada ali, ele urina. Quando ele já tem ali a estrutural do sistema urinário que já o permite jogar aquela urina para fora, ele bebe aquela água ali do líquido amniótico, devolve. E em sendo assim, ele já vai ter nessa comunicação que mostra que tato
já é adquirido antes dos outros sentidos junto com a audição. Então a gente poderia dizer que começa aí com a audição, vem o tato, depois os outros sentidos. Enquanto que no fim da vida, o tato é o penúltimo que se perde, e por último a audição. Então a gente entra aqui ouvindo, enquanto captar aquilo que está acontecendo em torno de nós e do que está sendo falado em torno de nós, e saímos daqui ouvindo. E mostra como que é importante nós estarmos antenados para o bem. Inclusive porque quando um embrião, ele ali tem pessoas em torno dele falando que vão abortá-lo, ele acompanha, ele sofre com aquilo. Porque ele já tem aí o desenvolvimento, então, da sensibilização para a dor, que vai acompanhá-lo desde o início, bem dizer, mas ainda não tem a defesa para regular essa dor. Então ele sente mais dor do que alguém que fosse ser quebrado, já sendo maior aí com seus 20 anos, porque ainda não tem a regulação para a dor que alguém de 20 anos tem. Enquanto uma defesa que nos ajuda a fazer essa regulagem para que não sintamos tanta dor, que ainda vai acontecer, mas não vai ser tanta quanto seria para um embrião, para um feto que ainda não tem essa mesma defesa de regulagem da dor. Por isso que o embrião, ele vai acompanhar o que estiver sendo acordado em torno dele para dar fim à sua vida, sofre com aquilo emocionalmente, moralmente, que são as dores piores, mais pungentes, e depois vai sofrer com o ferramental usado para destruí-lo, a sua massa de células ali que estão em divisão. E isso mostra como toda forma de interrupção da vida, seja na idade que foi, na condição que for, é dolorosa e bárbara, que nos compete combater essas ideologias de matar, seja quem foi, na condição que for, seja desligando o aparelho quando já está numa doença terminal, seja interrompendo porque tem uma anencefalia, seja buscando um suicídio assistido porque está com uma doença que não quero viver ou que vai me levar à morte, porque cada instante aqui em que ainda há fluido vital, há ensancha pela nossa audição de nós avançarmos e ainda fazermos muito em produção elevada que nos auxiliará quando formos para o astral. E mesmo considerando se o indivíduo for surdo, tiver uma limitação aí no órgão, o espírito ele acaba desenvolvendo mais outro sentido para compensar isso. Então, a questão de, por exemplo, do suicídio indireto, vai dizer como é grave o viver temerariamente, em que eu vou jogando fora meu fluido vital naquela prática. E isso diz, por exemplo, de beber, fumar, usar entorpecentes outros, atividades temerárias de desafiação da morte, os sentimentos de rancor, ódio. Como uma professora que ela estava aplicando uma prova e um dos alunos ali parece que houvera conferido um conteúdo que não era permitido ali durante aquela prova,
E ela foi comentar com ele, parece que achou ruim, que já falou de forma num tom mais elevado, e ele respondeu com termos chulos e virou aquela indisposição entre os dois. Inclusive ela pede a representante para tirá-lo da sala, mas aí ela já estava alterada, ela já estava num bate-boca com ele. E inclusive houvera pedido para vir a responsável por aquela situação que houvera ocorrido. E depois, ali na saleta, ao lado em que ela estava ali com os professores, ela comentava da indignação dela e de que ela se sentira lesada naquela situação e que não aceitaria esse tipo de insulto na sua direção. E mostra, gente, como nós nos deixamos envolver por sentimentos de cólera sem nos apercebermos que os primeiros a sermos prejudicados somos nós mesmos. Na maioria das situações que acontecem em torno de nós, nós precisamos ter a boa indiferença que nos faz a ter no que de bom eu posso fazer naquilo e a não dar importância para o que vem até mim, seja o que for. Porque se eu não tenho essa barreira vibratória emocional e espiritual para não me perturbar com aquilo que chega até mim e não dar importância para isso, eu acabo sendo arrastada pelo mal que anda à solta, seduzindo os incautos, encolerizando os desprevenidos e adoecendo os invigilantes. Então, como essa situação pontual, que alguém fala alguma coisa, é o momento de silenciar, de não dar ouvido para aquilo, de dar o perdão, sob que circunstância for, abençoar e seguir. Porque quando está tudo da forma como nos agrada, é fácil a gente ter uma boa conversa, a gente estender a mão, a gente querer fazer o nosso melhor. Mas é quando as águas se voltam contra nós, em que tudo ali parece nos contrariar, nos naufragar, nos perecer, que nós somos chamados a essas condutas elevadas, de dar o nosso melhor, de perdoar, de ajudar o outro. É nesse momento a aferição que eu vou ser convocada por Jesus a oferecer o meu melhor na direção desse outro. Não importa o que ele esteja fazendo. E pelo fato de nós estarmos invigilantes, a gente acaba sendo seduzido por essas iscas sombrias e nós terminamos sobrecarregados, com batimento cardíaco, com estresse, com destruição de neurônio, com disruptura moral, com brechas para mais sombra nos acessar e nos gatilhar e nos arrastar. Por isso que são situações assim muito delicadas que nós temos que ter cautela, porque isso é um suicídio indireto. Quando eu, desprevenida, invigilante, me entrego a todo sabor de emoção, mesmo aquilo que é destrutivo, que corrói minhas engrenagens, que me fale moralmente. Inclusive demonstra a minha falta de amor próprio. E nesse sentido, existe aí um aspecto
do autoconhecimento que vai nos ajudar nessa percepção, visto que para mudar minha atitude social em relação ao que acontece fora de mim, à guerra, ao convite para um suicídio indireto, isso passará por uma habilitação do meu auto-olhar, onde eu sou capaz de descobrir meu potencial e administrar isso dentro dos conceitos de moral e ética do Evangelho do Cristo. Isso vai criando, então, uma consciência que vai, de gota em gota, se harmonizando com as universais leis, onde eu vou pensar, falar e agir cônsono com a harmonização com elas. E por isso que vai dizer para nós de uma conduta que eu vou talhando, porque se nós considerarmos, por exemplo, a questão da mediunidade, é a sintonia entre um desencarnado e um encarnado. Mas a sintonia entre encarnados é a telepatia ou comunicação anímica. Então, quando acontece essa sintonização, eu estou me colocando na mesma frequência emocional mental do outro. Onde nós, ao mesmo tempo, emitimos e captamos pensamentos. E é nesse descuido, nessa invigilância, nesse momento, que a gente acaba guerreando em pensamento com o outrem. Em que eu emito algo, acho que estou recebendo algo de volta, emito algo para piorar, acho que devolveu outra coisa. Então eu fico naquela perda de tempo, naquele ioiô, ping-pônico, em que vai só piorando e corroendo ainda mais minha energia vital. Então eu vou perdendo uma energia que eu poderia estar usando para algo construtivo, que fosse contribuir com o coletivo, de alguma forma. Porque cada qual vai sintonizar, conforme esclarece Manuel Filomeno de Miranda, com a faixa de inquietação, de sombra ou de luz em que se compraz. E com isso vai experimentar a imediata resposta daquela zona, onde o mental apelo chegou ou o emocional se deteve, estabelecendo um plugue de vinculação com a tomada perispiritual. Por isso que, quando a gente considera, por exemplo, festas saudáveis aparentemente, mas que ali existem práticas também desse suicídio indireto, porque quem está ali na desenfreada busca de prazer se esquece do pudor, do escrúpulo e se confunde numa comum linha de alienação. Em sendo assim, isso vai dizer desse risco que nós corremos e para lidar com essa situação
eu preciso escolher inconscientemente ou consciente as companhias que me aprazem. Agora, se mesmo inconscientemente essa escolha é feita, então urge que eu me conscientize disso. Visto que já é uma imposição, um acontecimento à revelia de mim mesma, que eu vou escolher companhia de acordo com a zona em que eu me aprazo, em que eu me locupleto. Então, tornar isso consciente é urgente, porque a gente acaba exemplificando em pensada atitude que é provocado por sintonia e afinidade. E se considerarmos, por exemplo, a questão do anonimato dos povoléus, a criatura acaba libertando uma reprimida vontade na busca de um prazer, sexo livre, de brincar, de matar, de torturar. E se não há o freio do amor e da razão, a violência campeia livre e solta. Por isso que a questão da abordagem conosco mesmo, ela vai dizer da forma como nós vamos conseguindo lidar com aquilo que nos alcança. E isso também vai dizer do autoconhecimento, que vai nos permitindo termos uma percepção daquilo que seja os nossos interesses. Nessa abordagem da nossa própria condição, isso vai nos dar esse retorno para que possamos, em meio àquilo que ocorra, estabelecermos o que seja o meu interesse e o meu estabelecimento de prioridade. Por isso que a reflexão sobre mim mesma, minha condição, vai me facultar a fazer a distinção daquilo que eu sou capaz e daquilo que não sou. E no caso de algo que eu seja daquilo que eu não sou, e em algo que não faça parte de mim, pode estar indo de encontro àquilo um impingimento por outrem. Então eu vou conseguindo fazer essa diferenciação, que está sendo impingido por um alheio a mim, vindo de fora, e não sou eu. Inclusive, isso passa pelo fortalecimento da individualidade. Também nós vamos sendo capazes de fazer a diferenciação daquilo que, mesmo nos fazendo bem, faz mal a outrem.
vamos também conseguindo perceber aquilo que gera bem-estar para os que estão em torno de nós e que também nos faz bem. E com isso a gente vai conseguindo fazer a contribuição para a paz ou para a guerra, de acordo com o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. Em sendo assim, mesmo que exista uma capacidade humana de progredir, de mudar, sendo impulsionada pela racionalidade, por ético-valor, alguma agressividade ela pode ser inata, conforme acreditava Einstein, mas que poderia ser controlada através do sistema político, educativo, construtivo e social. Já Freud via o enraizamento da guerra em profunda força psicológica e, em sendo assim, que há uma esperança de que pudéssemos ultrapassar esses distintos e criar um mundo em que sejam resolvidos pacificamente os conflitos, conforme asseverava Freud. Aqui nós temos aí essa percepção de aqui Freud, de que a guerra estaria enraizada em psicológica força profunda, mas Einstein tinha também essa crença de que pudéssemos ultrapassar isso. Em sendo assim, os dois, de certa forma, tinham aí uma similitude de percepção e, mesmo considerando que de um poderia partir uma percepção de algo que está ramificado e que encimentado de alguma forma, mas também essa esperança de suplantamento. Por isso que, quando nós adentramos a razão, nós somos convocados para fazer educação dos nossos instintos, transubstanciando isso em respeito e tolerância, e para nós espíritas percebemos que não seria apenas uma intelectual instrução, mas um processo moral de desenvolvimento. Por esse motivo, vai depender dessa vontade, dessa vigilância, em que alavancamos as nossas forças na direção da superação dos íntimos flagelos, no ultrapassamento do egoísmo e a vitória sobre a sede de poder, de evidência. E com isso a gente vai se equilibrando e criando equilíbrio. Por isso que essa proposta, ela vai aí ter um espraiamento na questão das redes sociais, em que você tem influenciador e influenciado, e que nada mais é algo que já acontecia a nível, seja mediúnico, entre desencarnado e encarnado, seja telepático ou anímico, entre encarnado e encarnado.
mas que a internet só fez trazer isso para a visibilidade, ao mesmo tempo ampliando as informações que chegam em tempo real. Então, da mesma forma que eu sou chamada a esse melhoramento sem estar ligado a uma rede social, eu sou chamada a fazer isso em meio a essa interconectação. Por isso que nós somos realmente chamados para erradicar esse estado de coisa, que vai aí iniciar por essa abordagem da caridade que é benigna, sofredora, que não trata com leviandade, não ensoberbece, não é invejosa, não busca o seu interesse, não se porta com indecência, não suspeita mal, não se irrita, não folga com a injustiça, com a mentira, mas folga com a verdade, com a justiça. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, porque tem aí no seu areal a fé e a esperança. Por isso Paulo vai trazer para nós aí em Coríntios essa reflexão primacial e que diz também, gente, da nossa pulsação energética caridosa, porque se por um lado nós podemos desviar para um suicídio indireto, onde nós desperdiçamos fluido vital, por outro lado, nós podemos multiplicar nosso fluido vital pela pulsação energética sexual no bem, na caridade. Quando eu faço essa ocupação do meu tempo com algo elevado, canalizo as minhas possibilidades para algo que eu tenho facilidade, para um talento, para que, sabendo disso, possa contribuir melhor com aquilo, enquanto uso o que faço, para que seja alguém que está ali no mesmo ambiente, debaixo do teto, que precisa de um amparo, um cuidador, eu possa dar essa doação do meu tempo para esse alguém. É uma forma de pulsar essa energia benéfica. Seja no casamento vivido com castidade, na lealdade, em que isso também vai acontecer. Agora, quando entra infidelidade, traição, rancor, interesse, aí nós dissuptamos essas energias e a gente vai realmente perdendo essas energias preciosas e ao invés de fazermos a canalização disso de forma que isso ia sendo multiplicado, inclusive a obra realizada a partir disso, que deixaria aí um contributo nobre, isso acaba sendo, na verdade, indo para um caminho oposto, onde essas energias elas vão sendo perdidas, deterioradas, corruptadas, e vai criando água nesse réptil, que está imerso aí nessa lago, e quando vê, isso já expandiu, e esse réptil aí imerso nesse lodo vai piorando a contaminação desse local. Por isso que a questão de
viver a verdadeira vitória, ela passa realmente pela vitória que eu sou capaz de acontecer sobre mim mesma. Onde a gente vai conseguindo vencer a nossa animalidade que está no nosso cerne e que nos impele a querer obter o que não temos por uma violência física, ou usando a psicológica violência para conquistar poder sobre outrem, que nos impele para a agressividade, e que acaba sendo essa lei do mais forte que demonstra uma infância, um primitivismo espiritual. Isso aconteceu conosco no período do reino animal, mas que ao conquistarmos o pensamento contínuo e à medida que a gente for avançando na caridade genuína, vai amenizando e vai facilitando, facultando o nosso progresso evolutivo. Em sendo assim, quando nós percebemos que o altruísmo, a nobilitância vence a mesquinhez e o egoísmo, nós vamos conseguindo fazer esse amealho importante em que, ao lutar no sacrifício, no martírio em favor de uma internacional concórdia, seja ali no político gabinete, ali numa roda de amigos, mesmo quando a gente percebe que existe governos, alguns que estão centralizados excessivamente, oferecendo possibilidade escassa para colaborar espiritualmente. Se não tem um órgão que aconselha desapaixonadamente, pondera, então esses países acabam caminhando para uma guerra de proporção grande. Essas obsessões coletivas, elas são sutis, mas são poderosas. E influenciam verdadeiras multidões, tanto às guerras como ao desenfreado prazer dos sentidos. Temos aí alguns bolsões de paz aparente, mas que são minados pela guerrilha entre criminosa facção, criminalidade. As inseguranças de todo jair, seja econômica, política, social, com as disparidades subsequentes. E há quem ignore, que é aquela má indiferença, mas há outros que se encapsulam num mausoléu de fantasia, prazer falso, enquanto vai acontecer de um outro despertar, mas se sente incapaz, impotente para transformar, então entra em desesperação. Porém, posso mudar de fato apenas a mim mesma. E a partir disso fazer a incementação que consigo alcançar na direção do meu entorno. Em sendo assim, quando a gente consegue viver esse amar o outro, como Jesus nos ama, eu vou conseguir encarar, enfrentar meu desafio interno com mais bravura, coragem, intrepidez. E vou conseguindo mudar o meu comportamento diário, fazer essa metamorfose em mim mesmo, essa vitória sobre as minhas paixões. Vou conseguindo fortalecer o bom senso, a intuição, a inspiração. E por isso que esse realmente é o maior poder, é aquele que eu alcanço sobre mim mesma.
na superação dessas dissolventes paixões, no controle dos meus agressivos instintos, porque é a partir disso que assola crime e violações de todo tipo, de todo jaez. Por isso que, na condição que for, seja numa rede social ou no tete-a-tete, existe alguma similitude acontecendo para a conexão, mas, por outro lado, a percepção daquilo que trago, isso vai me ajudar a balizar aquilo que me pertence, aquilo que é de outro. E com isso também eu posso perceber melhor aquilo que realmente estou emitindo e aquilo que possa estar vindo de forma alienígena, para que eu aceda a isso. Por isso que isso fortalece a nossa possibilidade de vigilância e os instrumentais de autocomando, e com isso a gente vai conseguindo ser menos enganado, menos arrastado por essas ideologias materialistas. Porque acaba que isso vai também nos emulando a melhores opções, a melhores escolhas. E por isso que no aspecto da brandura e dessa força moral, a gente vai conseguindo ser mais constante na propagação dessa doutrina, mais persuasivo. Porque a manifestação ela acontece de Deus na nossa direção para estimular a nossa virtude e nosso zelo. Mas bastaria a nossa vontade e a intervenção de Deus mesmo. Quando a gente fala em manifestação espírita, isso vai acontecer para quem está com o coração dócil, olho fechado, consoante vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, num recorte do tópico 11. No caso aqui, já andando um pouco e chegando numa parte do tópico 12. Por isso, gente, que, por exemplo, se a gente considerar, até mesmo quando a gente fala dessa divulgação da doutrina espírita, por exemplo, nós que estamos nas redes sociais, a gente acaba fazendo uma divulgação dos vídeos, seja no Facebook, no Instagram, no próprio status ali do WhatsApp, e os vídeos eles são colocados ali no nosso canal do YouTube, a gente acaba fazendo essa divulgação. Isso também tem a ver com essa caridade que a doutrina espírita pede de nós, que é uma espécie de caridade permanente, como parágrafo Emmanuel, que é o amor da sua própria divulgação. Por isso que nós realmente somos chamados a levar essa flama enquanto não como uma postura da mão esquerda saber o que faz a mão direita, mas enquanto colocar a luz sobre o telhado para que ilumine mais espaços, porque a instrução que derrama da doutrina espírita, ela vem do próprio Cristo. Pro humano é dele essa fonte inesgotável, apesar da nossa miséria e insuficiência. Então, quando a gente faz a divulgação da reflexão nobre, que promana do Cristo mesmo,
Isso vai auxiliando para que essa luz ela possa alcançar mais rincões. Porque apesar de nós, o Cristo ele continua agindo e nos chama de fato a fazer essa levação desses raios benditos para tantos quantos lugares seja possível alcançar com o nosso singelo e despretensioso esforço, visto que ao permanecermos no dia no trabalho, no cumprimento do dever, o nosso verbo, nossa ação, nosso pensamento não será apenas o ressono de um sino, mas a nossa vida de fato será um testemunho, não de perfeição, de ideal, de sonho, mas de dignidade, de fidelidade ao Mestre dos Mestres.